Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre operações de importação e exportação, né, com foco aí nos documentos e análise de informação para preenchimento e registro nos COMEX. O meu nome é Douglas Cândido, sou executivo de uma empresa norte-americana com foco na internacionalização de empresas nos Estados Unidos. Tenho a formação em administração com ênfase em comércio exterior, né, tenho um MBA já concluído em gestão de negócios internacionais e atualmente tenho trabalhado também como consultor, professor, instrutor, né? E palestrante na área de comércio exterior e internacionalização de empresas. A gente vai começar falando um pouco aí sobre os documentos, né? E análise de informações para o preenchimento e registro nos COMEX. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre esse território ao qual a gente está entrando antes de chegar à fase da documentação, tá certo? Então, primeiramente, para a gente poder assegurar de que todos estão na mesma página, ah, eu queria fazer uma distinção entre comércio exterior e comércio internacional. Haja visto que é muito fácil a gente conseguir ah, não olhar com os bons olhos um ou outro, né? Comércio exterior é a relação comercial que o seu país detém com um outro país ou um bloco econômico, né? Ah, já o comércio internacional, ele está ligado à relação comercial entre os vários países, né? E aí é fácil de a gente fazer um link entre quando a gente está falando de comércio internacional, aí existe uma estrutura para isso, existe uma normatização para isso. E o comércio internacional, existe uma figura que regulamenta isso, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E assim como no comércio exterior, quando a gente está falando da relação comercial entre um país e o outro, né, ou um bloco econômico, na verdade, se nós formos falar de comércio exterior brasileiro, por exemplo, a gente vai estar falando de CAMEX, né, a Câmara de Comércio Exterior Brasileira. Ou seja, um está para o outro. Só que a diferença é que no comércio internacional a gente tem a OMC, um organismo internacional que regulamenta essas práticas comerciais entre todos os países, né? Já na questão do comércio exterior, vai depender do país aonde eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando no Brasil, é o comércio exterior brasileiro. No nosso caso, a figura que regulamenta isso, com vistas no que acontece com a Organização Mundial do Comércio, logicamente, né? Porque todos os países são soberanos, né? Ou seja, eles têm a sua própria normatização, né? Eles têm as suas próprias leis, certo? Então eles são soberanos, mas de qualquer maneira a gente é signatário da OMC, né? Junto com os demais países. Então, sendo signatário, a CAMEX, né, no comércio exterior brasileiro, esse órgão ele fica de olho no que a OMC está regulamentando para que ele possa utilizar das boas práticas, certo? Então essa é basicamente a diferença entre os dois. Mas então se a gente está falando de comércio exterior brasileiro, né, que é o país onde nós estamos, né, é o que vai regulamentar essa troca comercial que nós vamos fazer com um outro país ou um bloco econômico, né? A gente precisa entender um pouquinho de duas figuras que existem dentro do nosso regime aduaneiro, né, chamado exportação e importação. E aí a exportação, a gente tem um conceito na cabeça muito claro de que é, é a venda de um produto que eu fabriquei para um outro país, né? Produto ou serviço. Ou então, se você for para o lado mais burocrático, o lado da normatização do comércio exterior brasileiro, na verdade é a saída de produto ou serviço, né? Nacional ou nacionalizado, de território aduaneiro, através da zona primária ou secundária, mas sob uma fiscalização aduaneira. O que quer dizer isso? Que o produto que eu vou exportar, ele pode ser um produto fabricado no Brasil, como pode ter sido um produto que eu trouxe de um outro país e, portanto, eu equiparei a ele a um produto nacional e agora estou exportando, né, estou vendendo para um outro país. Tá? Ah, é lógico que vai ter que acontecer a fiscalização aduaneira para isso, né? Então, toda vez que a gente vai enviar um produto
né, para um outro país, vai existir a fiscalização aduaneira em cima disso, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Já a importação, que é uma outra figura, né? Então nós temos a exportação e a importação. Quando a gente faz relação, né? Quando a gente troca, faz as relações de comércio acontecerem entre um país, né? Ou seja, entre o meu país e um outro país, ou entre o meu país e um bloco econômico, né? Um país participante de um bloco econômico, assim como eu. Na importação, então, a gente também pode definir de duas maneiras. A que a gente mais conhece é a gente está comprando um produto ou um serviço de um outro país, né? Mas na normatização de comércio exterior brasileiro, a gente tem a figura de que nada mais é do que a entrada de um produto ou serviço, né, estrangeiro em território aduaneiro, né, através das zonas primárias ou secundárias, sobre a fiscalização aduaneira, mas com arrecadação de tributos. Tá? Então aqui a gente vai ver muito fortemente a arrecadação de tributos, ou seja, toda vez que eu quero nacionalizar uma mercadoria, que nada mais é do que equiparar um produto estrangeiro entrando no país a um produto brasileiro que foi fabricado aqui no Brasil, né? Quando eu quero fazer essa equiparação, ela se torna uma mercadoria nacionalizada, tá? E jamais nacional. E aí ela vai, além de sofrer a fiscalização aduaneira, ela vai ter a questão da arrecadação de tributos também, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais de como é que a gente faz esse processo, a gente precisa entender a nossa jurisdição aduaneira, certo? Porque eu falo lá, é a entrada através de território aduaneiro, né? E aí nós temos uma jurisdição aduaneira atuante, né? Que nada mais é do que são as atividades, né? A administração das atividades aduaneiras, né? E fiscalização e controle e tributação dessas operações de comércio exterior. Isso está no decreto número 6.759/09. Ou seja, a gente tem uma forma, a gente tem uma regulamentação, a gente tem uma lei a ser seguida. Esse território aduaneiro, ele abrange todo o território nacional, logicamente, então todo o território brasileiro, mas também ele divide-se em zona primária e zona secundária. Ou seja, zona primária são aqueles que a gente conhece bem, que são os portos, aeroportos e ponto de fronteira. Então, aonde uma mercadoria vai sofrer um processo de importação ou exportação, né, ou seja, onde ela vai entrar ou ela vai sair, basicamente tem que ser através de uma zona primária chamada de porto, aeroporto ou ponto de fronteira, né? Mas com o avanço, né, das trocas comerciais, algumas situações foram aparecendo e foi necessário criar zonas secundárias. Essas zonas secundárias nada mais são do que armazéns, né, muitas vezes, né, na maioria dos casos, privados, que sofreram por um regime de alfandegamento, né, em cima dele. Ou seja, se tornaram recintos alfandegados. Recintos onde a legislação aduaneira, que nós vamos falar na sequência, né, atende todos os pré-requisitos para entrada e saída de mercadorias de um país. Tá certo? Então a zona primária nada mais é do que portos, aeroportos, pontos de fronteira. E a zona secundária é tudo fora isso, dentro do território nacional, né, dentro do território aduaneiro. Normalmente são armazéns privados que são alfandegados. Tá? Eu sempre costumo dizer que para não errar num processo ao qual você está sofrendo uma fiscalização aduaneira, você precisa ter em mente três pilares. É o que eu carrego comigo, né? Que é o administrativo, o fiscal e o cambial. Esses são os três pilares, né? Administrativos são conhecer as normas, né? A qual você está sendo fiscalizado, vamos dizer assim. Então existem normas para poder trabalhar dentro do território aduaneiro, né? E essas normas, administrativamente, elas têm a forma de como vão ser atuadas. A fiscalização nada mais é do que um órgão fiscalizando, olhando se aquelas normas estão sendo cumpridas, né? E a parte cambial, que é fruto dessas trocas comerciais, existem as trocas de moedas, né? Que é o câmbio, certo? O câmbio nada mais é do que trocar, né? Moeda estrangeira por moeda nacional. Então, toda vez que eu recebo ou que eu pago em moeda estrangeira ou recebo em moeda estrangeira. Mas como no Brasil não é permitido a gente circular
livremente esse tipo de moeda estrangeira, com as moedas estrangeiras no caso, né, eu tenho que trocá-las por moedas nacionais. E aí é onde entra a figura dos bancos e corretoras de valores, né, aquelas que trocam moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa, tá? Então eu sempre me pego nesses três pilares, que é administrativo, fiscal e cambial. Tudo isso tem que estar contemplado dentro das suas normas, aonde abrange o seu território aduaneiro, tá? E aí, para quem quer atuar nessa área, logicamente, ou quer entender da área de comércio exterior brasileiro, a gente tem como se fosse uma bíblia, né, do território aduaneiro, onde tem as suas normas, né, tem as suas leis, que se chama o Regulamento Aduaneiro. Tá? Então ele nada mais é do que a compilação, né, do Decreto 6.759/09, que a gente já tinha falado, e ali ele vai regulamentar essa legislação aduaneira brasileira, né, que nada mais é do que isso. Tá? Ele está dividido em 8 livros, ele vai falar sobre regimes aduaneiros, ele vai falar sobre fatura comercial, ele vai falar sobre importação, exportação, sobre os agentes atuantes, como os transportes internacionais, né? Então é importante ter em mente sempre o regulamento aduaneiro para que você esteja a par de como vai proceder para liberar a entrada ou a saída de uma mercadoria, né, do território aduaneiro. Bom, o próximo passo que eu preciso conversar com vocês é o desembaraço aduaneiro, né? Porque quando eu estou com uma mercadoria para entrar ou sair no processo de importação e exportação através da zona primária, né, que está dentro do nosso território aduaneiro e vai sofrer leis, né, ah, sobre aquele produto ou serviço, né, a gente precisa então fazer um ato que se chama desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro nada mais é do que um ato que tem um procedimento de cunho fiscal, né, pelo qual esse proprietário dessa mercadoria, né, ele passa a liberá-la através de zona primária ou zona secundária, a entrada ou a saída, né, do país, no caso do Brasil. É claro que a gente tem aí alguns agentes atuantes. E no caso do desembaraço aduaneiro em si, a gente tem a figura do despachante aduaneiro, que é o representante legal da empresa para atuar com exportação e ou importação, né? E para poder fazer esse desembaraço aduaneiro, alguns documentos a gente precisa conhecer, que são os documentos que vão instruir esse desembaraço aduaneiro ou esse despacho aduaneiro dessa mercadoria, tanto para importação quanto para exportação. Alguns documentos aí eu vou ler aqui que nós vamos ter na sequência, né? Então, o primeiro deles é a Proforma Invoice. Proforma Invoice, ele é um documento comercial, de cunho comercial, né? Ele quer saber, na verdade, as pessoas que estão naquela relação comercial de compra e venda, né? E quer saber valores, né? O quanto que custa aquela mercadoria, como vai ser paga, né? E a descrição do que está sendo comprada, quantidades, etc, tá? Mas ela equivale como um orçamento à Proforma Invoice. Ou seja, a Proforma Invoice ela pode ter alterações ao longo do tempo, antes que seja fechada essa documentação. Já essa negociação, já a Commercial Invoice, ela é a finalização do aceite por parte do comprador com relação à Proforma Invoice que eu emiti. Então, eu brasileiro estou vendendo, exportando uma mercadoria para os Estados Unidos, né? Eu emito uma Proforma Invoice. Se o meu comprador, que é o suposto importador, aceitar esta mercadoria, aceitar este termo dessa negociação, porque é um documento comercial dessa Proforma Invoice, aí a gente parte para a finalização do processo, que é gerar uma Commercial Invoice, que equivale daí para nós a uma nota fiscal, né? Esse documento comercial ele passa a tornar um rito fiscal, ou seja, a partir do momento eu digo que realmente eu vendi aquela mercadoria, aquele preço e daquela forma, tá certo? Outro documento importante que vai instruir o desembaraço aduaneiro, né, em zona primária ou zona secundária, é o packing list, ou romaneio de carga. Ou seja, é uma
é um documento que tem cunho logístico, tá? Vamos ver mais para frente. Nota fiscal. A nota fiscal, na verdade, todo mundo conhece no Brasil, é aquela que a gente tem que emitir na venda ou na compra de qualquer produto, né? Então, se eu compro um produto, eu preciso receber uma nota fiscal e se eu vendo, eu tenho que, né, emitir uma. O conhecimento de embarque internacional, né? Ou seja, esse aqui está ligado ao agente internacional de cargas, aquele que realmente está embarcando a sua mercadoria para o exterior ou que está trazendo a sua mercadoria do exterior. Aí depois nós temos uma figura de alguns documentos que podem existir ou não, né? Que aí nós temos certificado de origem, nós temos legalização consular, nós temos certificado fitossanitário, certificado de inspeção, certificado de fumigação e aí por diante, né? O último documento que eu trago para vocês é o contrato de câmbio. O contrato de câmbio é importante, pois considera a troca de moeda estrangeira por moeda nacional, né? E como a gente vai estar negociando com o exterior, então nós vamos estar recebendo tanto mercadorias de fora quanto para fora, nós vamos estar recebendo moedas estrangeiras, como vamos ter que estar enviando moedas estrangeiras, tá certo? Bom, é isso. A próxima parte vamos falar um pouquinho sobre o sistema Syscomex.